Poca-Yoke digital. Como evitar erros antes que eles virem defeitos? Em muitos processos, a empresa sabe exatamente quais erros podem acontecer. O operador pode selecionar o código errado. Um componente pode ser montado na posição incorreta. Uma informação obrigatória pode deixar de ser preenchida. Um produto pode seguir para a próxima etapa sem ter sido inspecionado. Uma configuração inadequada pode ser aplicada ao equipamento. E uma sequência importante pode ser realizada fora da ordem. Mesmo conhecendo esses riscos, muitas organizações continuam dependendo quase exclusivamente de atenção, treinamento e conferência manual. Os procedimentos são revisados. Os operadores são orientados. As placas de aviso são colocadas. Mas, em algum momento, o erro volta a acontecer. Isso ocorre porque pessoas podem se distrair, interpretar informações de maneira diferente ou trabalhar sob pressão. O Poca-Yoke procura reduzir essa dependência. Sua função é impedir que um erro aconteça ou identificar imediatamente o desvio, antes que ele se transforme em defeito. E, com o avanço da automação e dos sistemas digitais, esse conceito ganhou novas possibilidades. Sensores, leitores de código, visão computacional, validações automáticas, intertravamentos, alertas inteligentes e controles de sequência. Neste vídeo, você entenderá como funciona o Poca-Yoke digital, onde ele pode ser aplicado e como transformar processos vulneráveis em operações mais seguras, confiáveis e menos dependentes da memória humana. Antes de falar sobre Poca-Yoke, é importante distinguir erro de defeito. O erro acontece durante a execução de uma atividade. O defeito é o resultado desse erro quando ele não é identificado ou bloqueado. Imagine uma operação de montagem. O operador seleciona um componente incorreto. Esse é o erro. Se o componente for montado e o produto seguir adiante, surge o defeito. Em um processo administrativo, uma pessoa pode digitar o código de um cliente incorretamente. Esse é o erro. Se o sistema processar o pedido e enviar a cobrança para o cliente errado, o erro se transformou em defeito. Essa diferença é importante porque o Poca-Yoke atua próximo da origem. Ele tenta impedir o erro ou identificá-lo no momento em que ocorre. Quanto mais cedo o problema é percebido, menor tende a ser seu impacto. Se a falha for encontrada apenas no final do processo, pode haver retrabalho, desperdício, atraso e custo adicional. Se chegar ao cliente, o impacto pode envolver reclamação, devolução e perda de confiança. A prevenção é mais eficaz quando acontece no ponto em que o erro nasce. Poka-yoke é um termo japonês normalmente associado à prevenção de erros. O conceito ganhou destaque dentro do sistema Toyota de produção. Sua proposta é criar mecanismos simples e eficazes para evitar que erros humanos se transformem em defeitos. Um Poka-yoke pode atuar de duas maneiras principais. A primeira é impedir fisicamente ou logicamente que o erro aconteça. A segunda é detectar imediatamente o desvio e alertar ou interromper o processo. Um encaixe que só permite montar a peça na posição correta é um exemplo clássico. Um conector com formato exclusivo evita a ligação incorreta. Uma balança pode verificar se todos os componentes foram colocados em uma embalagem. Um sensor pode impedir o funcionamento da máquina se uma proteção estiver aberta. Perceba que o objetivo não é culpar a pessoa que errou. O objetivo é tornar o processo mais robusto. Quando o mesmo erro ocorre repetidamente, a pergunta não deveria ser apenas: por que o operador não prestou atenção? A pergunta mais útil seria: por que o processo ainda permite que esse erro aconteça? Treinamento é necessário. Mas treinamento não elimina completamente a possibilidade de erro. Uma pessoa pode conhecer o procedimento e, mesmo assim, cometer uma falha. Pode estar cansada. Pode receber uma interrupção. Pode interpretar uma informação de maneira incorreta. Pode trabalhar com materiais semelhantes. Pode enfrentar uma condição que não estava prevista. Quando a organização depende apenas da atenção humana, o processo permanece vulnerável. Imagine dois componentes visualmente parecidos. O operador foi treinado para diferenciá-los. Mas ambos ficam armazenados próximos e possuem embalagens semelhantes.
Nesse caso, o treinamento ajuda. Mas o processo continua permitindo a troca. Uma solução mais robusta poderia utilizar códigos de barras diferentes, bandejas específicas ou um sistema que valide o componente antes da montagem. O Poka-Yoke não substitui o treinamento. Ele complementa o conhecimento humano com barreiras que reduzem a possibilidade de erro. Essa mudança de perspectiva é importante. Em vez de exigir atenção perfeita, a empresa melhora o sistema. Um Poka-Yoke digital utiliza recursos eletrônicos, sensores, softwares ou sistemas de informação para impedir ou detectar erros. Ele pode estar presente tanto em processos industriais quanto administrativos. Na fábrica, um leitor de código pode verificar se o componente correto foi selecionado. Um sensor pode confirmar presença, posição, quantidade ou orientação. Uma câmera pode comparar a montagem com um padrão. Um sistema pode bloquear a próxima etapa enquanto uma condição obrigatória não for atendida. Em um processo administrativo, um formulário digital pode impedir o envio enquanto campos importantes estiverem vazios. O sistema pode verificar se um número possui o formato correto. Pode alertar sobre valores fora do padrão. Pode impedir a aprovação quando documentos obrigatórios não foram anexados. Também pode comparar informações entre diferentes bases de dados. O princípio continua sendo o mesmo. O processo não depende apenas da pessoa lembrar o que deve fazer. O próprio sistema ajuda a garantir que a condição correta seja atendida. Nem todo Poka-Yoke possui o mesmo nível de robustez. Os mecanismos de prevenção impedem que o erro prossiga. Os mecanismos de detecção identificam o desvio e geram um alerta. Considere uma máquina que precisa operar com uma proteção fechada. Se o equipamento não iniciar enquanto a proteção estiver aberta, existe um mecanismo de prevenção. Se apenas uma luz acender para avisar que a proteção está aberta, existe um mecanismo de detecção ou advertência. Os dois podem ser úteis. Mas o bloqueio tende a ser mais robusto quando o risco é elevado. Em processos digitais ocorre a mesma diferença. Um sistema pode exibir uma mensagem informando que um campo está vazio. Ou pode bloquear o envio até que o campo seja preenchido. Pode alertar que o valor parece incorreto. Ou impedir o lançamento quando estiver fora dos limites definidos. A escolha depende da gravidade do risco, da frequência do erro e do impacto de um bloqueio indevido. Nem toda situação exige travar o processo. Mas riscos críticos não deveriam depender apenas de um aviso que pode ser ignorado. Uma das aplicações mais comuns do Poka-Yoke digital é a leitura de códigos. Códigos de barras. QR Codes. Etiquetas RID. Identificadores eletrônicos. Esses recursos permitem validar materiais, produtos, ordens e etapas. Imagine uma linha de montagem com diferentes versões de um produto. O operador recebe uma ordem específica. Antes de utilizar um componente, realiza a leitura do código. O sistema compara o item com a configuração do pedido. Se estiver correto, a operação continua. Se estiver incorreto, o sistema bloqueia ou emite um alerta. Essa validação evita trocas entre componentes semelhantes. Também melhora a rastreabilidade. A empresa consegue registrar qual material foi utilizado, em qual produto, por qual operador e em qual momento. Mas o código sozinho não resolve o problema. A leitura precisa estar conectada a uma regra clara. O sistema precisa saber o que é esperado e qual ação tomar diante de uma divergência. Sem essa lógica, o leitor torna-se apenas mais uma etapa burocrática. Sensores permitem verificar condições que seriam difíceis de controlar apenas visualmente. Presença, posição, distância, pressão, temperatura, peso, fluxo, torque, cor. Essas medições podem ser conectadas a intertravamentos. O intertravamento impede que a operação continue quando uma condição importante não foi atendida. Imagine uma etapa de aperto. O sistema pode registrar o torque aplicado em cada parafuso. Se algum valor ficar fora da faixa, o produto não é liberado para a próxima etapa. Em outra aplicação, uma balança pode verificar se a embalagem contém todos os itens esperados.
Se o peso estiver diferente, a caixa é separada automaticamente. Esses mecanismos reduzem a chance de o problema avançar. Entretanto, os sensores também precisam ser controlados. Um dispositivo descalibrado pode aprovar produtos incorretos ou rejeitar produtos conformes. O Poca-Yoke só é confiável quando seu próprio funcionamento é verificado. A visão computacional ampliou bastante as possibilidades de prevenção e detecção. Câmeras podem verificar presença, posição, orientação, cor, sequência e integridade. Um sistema pode comparar a imagem da montagem com um padrão esperado. Pode identificar componentes ausentes. Pode detectar etiquetas incorretas. Pode verificar se uma embalagem foi fechada. E pode confirmar se uma peça está na posição adequada. Em alguns casos, sistemas com inteligência artificial conseguem lidar com variações visuais mais complexas. Mas é importante não tratar a tecnologia como uma solução automática. A qualidade da iluminação influencia o resultado. A posição da câmera precisa ser estável. As imagens de referência devem representar as condições reais. Também é necessário definir o que acontecerá quando o sistema encontrar uma anomalia. Um bom Poca-Yoke não apenas identifica o desvio. Ele orienta uma reação clara. Bloquear. Separar. Alertar. Registrar. Ou solicitar uma confirmação adicional. O Poca-Yoke não está limitado à produção. Processos administrativos também possuem erros repetitivos. Campos incompletos. Códigos incorretos. Datas incompatíveis. Aprovações realizadas fora da sequência. Documentos ausentes. Valores acima do limite. Duplicidade de registros. Um formulário digital pode verificar automaticamente várias dessas condições. Pode impedir o cadastro de um documento com quantidade incorreta de caracteres. Pode validar se uma data final é posterior à data inicial. Pode alertar sobre pedidos duplicados. Pode exigir uma aprovação adicional para valores elevados. Pode bloquear o encerramento de uma atividade enquanto uma evidência não for anexada. Esses mecanismos reduzem retrabalho e correções posteriores. Mas devem ser projetados com cuidado. Um sistema com regras excessivas pode criar lentidão, irritação e caminhos paralelos. O objetivo não é aumentar a burocracia. É impedir erros relevantes com o menor esforço possível. Alguns processos dependem de uma sequência específica. Uma etapa não pode ocorrer antes da anterior. Uma inspeção precisa ser realizada antes da liberação. Um teste deve ser concluído antes da embalagem. Uma aprovação precisa acontecer antes da compra. O sistema pode controlar essa sequência. Cada etapa libera a seguinte somente após o cumprimento das condições definidas. Imagine uma manutenção em equipamento crítico. O sistema pode exigir o registro do bloqueio de energia antes de permitir o avanço da ordem. Depois, pode solicitar a confirmação da inspeção. Por fim, pode exigir autorização para retorno à operação. Esse tipo de controle reduz a possibilidade de etapas importantes serem esquecidas ou realizadas fora de ordem. É especialmente útil em processos com riscos de segurança, qualidade ou conformidade. Imagine uma empresa que monta diferentes modelos de painéis elétricos. Os componentes são semelhantes e alguns conectores possuem aparência muito parecida. A empresa enfrenta erros de montagem. O produto chega ao teste final e a equipe descobre que um componente incorreto foi instalado. A correção exige desmontagem, substituição e novo teste. O treinamento foi reforçado. As instruções foram revisadas. Mas o problema continua aparecendo. A empresa decide implantar um Poca-Yoke digital. A ordem de produção é carregada em um terminal. O sistema apresenta a sequência de montagem. Antes de instalar cada componente, o operador lê o código da peça. O sistema compara o código com o modelo em produção. Se estiver correto, a tela confirma e libera a próxima etapa. Se estiver incorreto, surge um alerta e o processo é bloqueado. Além disso, uma câmera verifica a posição final dos principais componentes. O sistema registra as leituras e as imagens.
Com essa solução, o erro é identificado antes da montagem incorreta a prosseguir. O retrabalho diminui. A rastreabilidade melhora. E a equipe deixa de depender apenas da comparação visual entre materiais semelhantes. Esse exemplo mostra um ponto importante. O POCA-IOC não precisa retirar a responsabilidade do operador. Ele oferece uma confirmação adicional em uma etapa vulnerável. Não é necessário automatizar todos os controles. A empresa deve priorizar situações em que os erros possuem maior impacto ou acontecem com frequência. O FMEA pode ajudar nessa escolha. Modos de falha com severidade elevada, ocorrência significativa ou baixa capacidade de detecção são candidatos importantes. Também vale observar problemas recorrentes, retrabalhos frequentes, trocas entre itens semelhantes, etapas que dependem muito da memória, processos com grande variedade, atividades críticas para a segurança e falhas que chegam ao cliente. Depois de identificar o risco, a equipe deve procurar a solução mais simples e robusta. Em alguns casos, um formato físico diferente resolve o problema. Em outros, uma validação digital é mais adequada. Tecnologia não deve ser utilizada apenas porque parece moderna. O melhor POCA-IOC é aquele que reduz o risco de forma confiável, simples e sustentável. Um POCA-IOC mal projetado pode gerar dificuldades. Alarmes excessivos fazem com que as pessoas deixem de prestar atenção. Bloqueios frequentes podem incentivar tentativas de contornar o sistema. Sensores instáveis podem interromper o processo sem necessidade. Validações mal definidas podem impedir situações legítimas. Por isso, a solução deve ser testada nas condições reais. A empresa precisa observar falsos alarmes, tempo de resposta, facilidade de uso e manutenção. Também deve envolver as pessoas que executam a atividade. Elas conhecem detalhes que podem não aparecer durante o projeto. Outro cuidado é controlar alterações. Se o produto, o processo ou o sistema mudar, o POCA-IOC precisa ser revisado. Uma regra criada para uma condição antiga pode tornar-se inadequada. Detectar um erro sem definir o que fazer em seguida não é suficiente. Quando o sistema encontra um desvio, a reação precisa ser clara. A máquina deve parar? O produto deve ser separado? A supervisão deve ser chamada? O operador pode corrigir imediatamente? O evento precisa ser registrado? A resposta depende do risco, mas não pode ficar indefinida. Também é importante impedir que a falha seja simplesmente liberada sem justificativa. Em situações que permitem exceções, o sistema pode exigir autorização, registro do motivo e rastreabilidade. Isso evita que o bloqueio seja contornado de maneira informal. O POCA-IOC precisa fazer parte do padrão de trabalho. Não ser apenas um dispositivo instalado no processo. Para aplicar o POCA-IOC digital, comece escolhendo um erro recorrente e relevante. Descreva exatamente como ele acontece. Identifique em qual ponto poderia ser impedido ou detectado. Verifique se já existem dados sobre frequência e impacto. Depois, analise possíveis soluções. Leitura de código. Sensor. Validação em formulário. Bloqueio de sequência. Alarme. Intertravamento. Comparação automática. Escolha a alternativa mais simples que consiga controlar o risco. Teste em pequena escala. Observe falsos alarmes e dificuldades de uso. Treine as pessoas. Defina a reação diante do desvio. E acompanhe os resultados. O sucesso não deve ser medido apenas pela instalação do sistema. Deve ser medido pela redução do erro, do defeito e do retrabalho. Se este conteúdo está ajudando você a enxergar novas possibilidades de prevenção, compartilhe o vídeo com alguém que trabalha em produção, qualidade, processos, tecnologia ou automação. POCA-IOC digital. Como evitar erros antes que eles virem defeitos? Os erros humanos fazem parte da realidade dos processos. Mas defeitos recorrentes não devem ser tratados como inevitáveis. A empresa pode criar condições que ajudem as pessoas a executar corretamente. O POCA-IOC atua na origem.
Ele impede o erro ou identifica o desvio antes que o problema avance. Leitores de código validam materiais. Sensores confirmam condições. Intertravamentos bloqueiam operações inadequadas. Sistemas controlam sequências. Formulários verificam informações. E câmeras analisam montagens e características visuais. Mas a tecnologia precisa servir ao processo. O melhor Poka-Yoke não é o mais caro. É aquele que reduz o risco, facilita o trabalho e mantém o controle ao longo do tempo. Em vez de perguntar apenas quem errou, a organização precisa perguntar por que o processo permitiu o erro. Essa mudança transforma a prevenção. No próximo vídeo, vamos avançar para outro desafio das operações. Como utilizar o Heijunka para reduzir oscilações, nivelar o fluxo e evitar que a produção viva correndo atrás das mudanças da demanda. Por que impedir erros melhora a qualidade?